tá bom? Salmo 44, verso 17 e 18. Olha só o que diz. Salmo 44, verso 17 e 18. Diz assim, ó. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança, ou o teu conselho, ou a tua fidelidade. Verso 18. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Vamos lá, verso 18. Toda a igreja, vem comigo. Verso 18, toda a igreja. 1, 2, 3. Nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram das tuas veredas. Amém? Nosso coração não voltou atrás. Se assente a igreja, nós vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Preste atenção aqui, ó. Olha só que interessante. Eu sempre falei, irmãos, para vocês, que o livro de Salmos, cada salmo que você encontrar na Bíblia, você vai ver que é um acontecimento da vida de alguém. Alguém passou por alguma coisa para poder escrever esse salmo, ou esses, ou outros salmos que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Dos Salmos 1 até o Salmo 150, você vai ver o testemunho de homens e de mulheres. Em alguma parte das Escrituras, em alguma parte desse salmo, ou se não dizer, em toda parte desse salmo, desde o primeiro até o 150, você vai ver homens testemunhando acerca da experiência que eles passaram. O salmo, irmãos, nada mais era do que a rede social do Antigo Testamento. Quando você está desanimado, muitas pessoas, não vou dizer todos, mas quando a gente está desanimado, o que a gente faz? Usa a rede social para desabafar. Quando a gente mandar direto para alguém, a gente usa o quê? A rede social. Quando a gente quer contar uma bênção, a gente usa o quê? A rede social. Quando a gente quer expor algum problema, expor alguma dificuldade que estamos enfrentando, o que a gente faz? A gente usa a rede social. Os salmistas não eram diferentes. Quando eles queriam contar uma bênção, eles usavam o quê? Os salmos, que era a vitrine do Antigo Testamento. Quando eles queriam desabafar com alguém, ou até com o próprio Deus, eles usavam o quê? Os salmos. Então, os salmos, irmãos, são histórias verídicas, testemunhos de coisas que pessoas passaram na sua vida ou estavam passando no momento que eles escreveram. O Salmo 44 não é diferente. E este salmo ele é muito interessante porque ele conta os altos e baixos. Ele conta a história de um homem que uma hora estava nas montanhas glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, daqui a pouco estava no vale, reclamando, questionando, murmurando. E isso aqui, irmãos, é um retrato da nossa própria vida. Porque nós vivemos altos e baixos na vida, sim ou não, igreja? Vivemos altos e baixos. Tem semana que você está eufórico. Tem semanas que você está com a sua vida espiritual elevada. Tem semanas que você está, num bom sentido da palavra, cuspindo fogo, né? Querendo adorar, querendo exaltar, querendo buscar, querendo orar, querendo jejuar, ler a Bíblia, participar dos cultos, dos congressos, da Santa Ceia. Tem semana que a sua autoestima está lá em cima. Sua vida espiritual está com a temperatura elevada. Só que tem semanas ou tem dias, irmãos, que a gente está no vale, que a gente está praticamente, num bom sentido da palavra, estamos desviados. Porque não queremos louvar, não queremos pregar, não queremos participar de nada, não queremos conversar, não queremos aparecer, queremos só ficar escondido, queremos só ficar, né, dentro da caverna. Isso aqui é um retrato da nossa vida. O salmista passou por uma situação aqui que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida semanal. Perceba, irmãos,
O salmista ele começa glorificando a Deus. Isso aqui é sinônimo da nossa temperatura elevada. Quando nós estamos com a nossa vida espiritual lá em cima. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai facilitar, tá? Salmo 44, verso 1, olha só o que o salmista diz. Ouvimos falar dos teus feitos, Senhor. Ouvimos falar das tuas maravilhas. Ouvimos falar dos milagres que o Senhor fez. Verso 2, olha só. Como o Senhor destruiu as nações com o seu grande poder. Verso 3. Com o teu braço o Senhor destruiu e dissipou todas as nações que entraram no caminho dos nossos antepassados. Verso 4. Estou falando de alguém que está com a sua vida espiritual, com a sua temperatura espiritual lá em cima, tá? Verso 4, me acompanhe. Tu és o meu rei, olha só como o salmista declara. Tu és o meu Senhor, o meu Pai, o meu rei, em quem eu confio. Vem comigo, verso 5, olha só. Em teu nome nós venceremos. Em teu nome nós vamos triunfar. Em teu nome nós vamos vencer exército, saltar muralhas, derrubar muros. Nós vamos fazer e acontecer em teu nome. Verso 6, olha só. Não confio no meu próprio arco, no meu próprio recurso, eu não confio, eu confio em ti. Isso aqui, irmãos, é a voz do salmista, versículo 7. O Senhor nos salvou. O Senhor nos ajudou. O Senhor nos deu vitória. Verso 8. Olha só que lindas palavras do salmista, irmão. Te louvarei eternamente. Isso aqui é sinônimo da nossa vida. Temperatura lá em cima, espiritualmente falando. Queremos tudo, queremos fazer tudo, destruir tudo no nome do Senhor. Te louvarei eternamente. Olha só as palavras do salmista, irmão. Só que no verso 9 até o verso de número 14, você parece que encontra com outro homem. Parece que é outra pessoa que está escrevendo o salmo. E na epígrafe do salmo, quando você começa a ler o salmo, está dizendo lá, ó, que o salmo é dos filhos de Coré. Aqui nos leva a entender que são várias pessoas escrevendo, só que não. É um homem só escrevendo o mesmo salmo. Do verso 1 ao verso 8, tem um homem que está louvando ao Senhor. Tem um homem que está querendo adorar a Deus, que está querendo buscar a presença do Senhor. Só que no verso 9 até o verso 14, verso 23, verso 24 e 26, irmão, parece que é outra pessoa. Parece que é outra mulher. Se a gente fosse considerar assim, que uma mulher escreveu esse salmo. Parece que é outra pessoa, é outro crente. Olha só, irmãos, que interessante. Verso 9. Ele diz assim, ó. O Senhor nos rejeitou, pois o nosso exército tem lutado sozinho. Ué, mas não era ele mesmo que estava falando que Deus é fiel, que o Senhor é eterno, que o Senhor Deus é o meu rei? Só que agora ele está declarando no verso 9, o Senhor nos rejeitou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse salmo aqui. Do verso 1 ao 8 ele fala que Deus é fiel. No verso 9 ele já tem outra conversa. O Senhor nos rejeitou. Isso aqui é sinônimo da nossa vida, não é? E algumas pessoas estão dando risada, irmão. Por quê? Está dando risada de nervoso. Porque sabe que isso é verdade. Olha só, me acompanhe no verso 10. Nos faz fugir do inimigo. O Senhor tem colocado medo em nós. No verso 9, verso 8, perdão, ele fala assim: te louvarei eternamente. Só que no verso de número 10, ele declara com seus lábios: o Senhor tem nos feito fugir do adversário. O Senhor não está conosco. Verso 11, me acompanha. O Senhor nos entregou como ovelhas para ser destruído pelos homens. Verso de número 12. O Senhor nos vendeu por um preço qualquer, nós não valemos absolutamente nada. Verso de número 13, me acompanha. O Senhor nos desonra. O
Senhor nos faz ser um motivo de escárnio, de opróbrio, de vergonha, de desonra, onde eu passo. Mas peraí, não era ele que estava falando que ia louvar o Senhor eternamente, porque Deus é fiel? Só que no verso de número 13, ele está falando, o Senhor está me desonrando. O Senhor está me fazendo passar por situações que eu não queria passar. Isso aqui, irmãos, é retrato da nossa própria vida. Olha só o que ele diz, continua dizendo, verso 14. O Senhor nos fez ser um motivo de conversa no lugar onde nós moramos. Já viu, irmãos, aquele momento da sua vida em que as pessoas resolvem falar de você? Você é praticamente o provérbio da sua rua, do seu bairro, ou até mesmo da sua igreja. Todo mundo vai falar de você. Todo mundo vai tacar pedras em você, vai falar mal de você. No verso 8 ele fala, Senhor, te louvarei eternamente. Verso 14 ele declara, Senhor, as pessoas têm me feito, as pessoas têm falado de mim por sua causa, por causa da situação que eu estou passando vergonha no meu bairro, na minha rua, na minha igreja, no meio da nossa família, no meio da minha família, o salmista estava dizendo. Verso 23, olha só, irmão, isso aqui é a cara de pau. Isso aqui é a cara de pau de um ser humano. Falar que Deus é fiel no verso 8, verso 23, olha só o que ele fala. Senhor, desperta. O Senhor só pode estar dormindo, porque o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando. Isso aqui, irmãos, não é sinônimo da nossa vida. Uma hora a gente adora, outra hora a gente reclama. Uma hora a gente fala, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E outra hora a gente fala assim, Senhor, acorda, Senhor, desperta, não é possível, olha a situação que eu me encontro. Verso de número 24, me acompanhe. Senhor, olha só o salmista, irmão. Senhor, não se esconda de mim. O Senhor só pode estar escondido mediante a situação que eu estou passando. Olha só, irmão, a situação que estou e Deus está escondido de mim. Tadinho dela. Tadinho dele. Já viu, irmãos, que às vezes a gente se coloca como vítima para Deus? E quando na verdade a gente não é vítima nenhuma, a gente é mais culpado do que qualquer outra coisa. E a gente se coloca como vítima, achando que Deus vai olhar assim para a gente e vai falar assim, tadinho dela, tadinho dele. É o apóstolo Paulo que escreve à igreja da Galácia, dizendo assim, ó, que de Deus ninguém escarnece. O apóstolo Paulo, eu vou traduzir para você o que ele quis dizer mais ou menos assim, ó, ninguém faz Deus de bobo. Não adianta, irmãos, eu semear na carne e querer colher no espírito. Não adianta eu querer semear a contenda e querer plantar a contenda e querer colher a paz. Não tem como, é impossível isso. Continuando, verso 26, olha só que interessante. O salmista continua dizendo, Senhor, levanta-te em meu auxílio. Senhor, me ajuda, faz alguma coisa. Mas peraí, não era ele que estava falando? No verso de número 8, te louvarei eternamente. Te glorificarei entre todas as nações. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. O Senhor tem sido misericordioso para comigo. Só que agora no verso 8, verso 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 e 26, o salmista se encontra reclamando, irmãos. Isso aqui é sinônimo da nossa vida. Do verso 1 ao 8, 8 versículos direto, ele exalta a Deus. Os demais versículos, do verso 9 ao 14, 23, 24 e 26, o salmista está reclamando. Só que o que é interessante, irmão, no salmista é que todo momento aqui, a oração dele é diretamente para Deus. Ele não vai numa rede social ou não conta para A, B ou C o problema que ele está enfrentando. Perceba que em todos os momentos ele cita o nome de Deus como alguém que pode resolver o problema dele, como alguém que pode
solucionar os problemas que ele tem passado no seu dia a dia. Como alguém que pode solucionar a dificuldade que ele está enfrentando, ele ora diretamente ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E o que é mais interessante, irmãos, nesse salmo, é ver a maturidade do salmista. Porque embora a gente vê ele reclamando do verso 9 ao 14, e do verso 1 ao 8 ele está adorando a Deus, mas no verso 17, verso 18 que nós lemos aqui, irmãos, a gente vê a maturidade dele. E é isso que a gente precisa ter em meio às aflições da vida: maturidade. Maturidade espiritual para suportar a dificuldade. Maturidade espiritual para suportar a luta, o vento. Por isso, irmãos, oscilamos tanto por falta de maturidade espiritual. Por isso deixamos tanto a desejar na nossa caminhada cristã, por causa de maturidade espiritual. E é isso que Deus quer dar para nós, para que a gente possa caminhar com Ele, sempre acreditando que mesmo em meia luta, mesmo em meia falta, o Senhor não nos abandona, não nos deixa, não nos despreza, e está sempre conosco, nos acompanhando para a glória do nome dEle. É isso, irmão, que nós precisamos ter na nossa maturidade, na nossa caminhada. Maturidade. A gente almeja tanto uma bênção, uma porta aberta, só que a gente não é maduro, espiritualmente falando. A gente almeja mais um carro 0 quilômetro do que a própria maturidade. A gente almeja muito mais uma porta de emprego com um bom salário e benefícios, mas a gente não almeja de Deus a maturidade. E o apóstolo Paulo fala que aquele que nos chamou para essa obra, para essa boa obra, ele há de aperfeiçoar. Mas como que Deus vai aperfeiçoar as nossas vidas se a gente se comporta como meninos e meninas espirituais? Fica difícil, irmãos. Quando Deus, na verdade, está batendo a porta, querendo trabalhar, querendo operar na nossa vida, a gente é imaturo espiritualmente falando. E o apóstolo Paulo escreve também: eu quis dar uma comida mais forte para vocês, mas não pude, porque vocês são meninos na fé, meninos espirituais. Não pode comer uma comida mais forte. E o salmista, ele sabe lidar com os altos e baixos da vida. E Deus quer nos ensinar a lidar com os altos e baixos. Porque afinal de contas, irmãos, que caminhada é essa? Que cristianismo é esse? Que eu caminho 10 passos e paro. Fico mais tempo parado do que caminhando. Porque embora nós estamos aqui, irmãos, com frequência, semanalmente, culto após culto, mas a gente não está na posição que Deus quer. Não está na posição que Deus realmente almeja e deseja para a nossa vida. E a gente sabe que tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. E a gente não consegue entender isso, que a maturidade vale muito mais do que qualquer ouro ou prata que nós possamos ter nessa vida. Porque quando nós somos maduros, nós vamos aprender a lidar com o ouro e com a prata. Mas só quando você não é maduro espiritualmente, quando a bênção vem, você não sabe aproveitar. Você não sabe segurar a bênção da maneira que ela realmente precisa ser segura nas suas mãos. O maior exemplo disso, irmãos, é Saul. Você sabe como foi que Saul saiu de casa? Ele saiu só para procurar as jumentas do pai dele que estava perdida. E ele voltou como rei de Israel. Já viu, irmãos, aquele negócio que você está no lugar certo, na hora certa? Pois bem, foi o que aconteceu com Saul. Ele saiu para procurar as jumentas do pai dele que estava perdida. E ele voltou como rei de Israel. Só que recebendo, irmãos, o reino, ele não soube lidar com tamanha bênção da parte do Senhor e responsabilidade. E é isso que nós precisamos, de maturidade. O problema, irmão, não é Deus abrir a porta. O problema é quando Deus abre a porta e nós não somos fiéis dentro da porta que Deus nos dá. E o salmista, ele sabe lidar com isso. Me acompanhe em verso 17 e verso 18 do Salmo 44. Salmo 44, verso 17 e 18. Olha só a maturidade deste homem.
Tudo isso nos sobreveio. Tudo isso o que, pastor? Dificuldade, luta, decepção, angústia, queda, pecado. Tudo isso nos sobreveio. Tudo isso o que? Dívida, problemas no matrimônio. Veio angústia, veio tristeza. Tudo isso nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti. Está aqui, irmãos, o segredo da maturidade espiritual. É não se esquecer que existe um Deus nos céus que está contemplando a minha vida e a sua vida. Porque Deus nele não é bom somente quando nós estamos com a bênção nas mãos. Não. Deus é bom em todo o tempo. É na bênção, é na dificuldade, é na luta, é na vitória, na porta aberta, na porta fechada, com alimento, sem alimento, com mistura ou sem mistura. O nosso Deus permanece sendo bom, perfeito e agradável para mim e para você. Este é o Deus que nós servimos. E nós não podemos se esquecer disso. E as pessoas, irmãos, parece que tem amnésia. Parece que tem amnésia. Lembra de Israel no deserto? Recebia uma bênção aqui, passava alguns dias, murmuração. Deus fazia brotar água da rocha, passava alguns dias, murmuração. Deus preparava carne para o povo comer, passava alguns dias, murmuração. O povo se esquecia que Deus de fato existia e estava cuidando deles. E aqui está a maturidade do salmista. Não nos esquecemos de ti. Parte B do versículo 17. Nem nos ouvemos ou não nos comportamos falsamente contra a tua aliança. Irmãos, é muito fácil a gente quebrar uma aliança com Deus. Muito fácil. No momento de dificuldade, no momento de luta, parece que a gente abandona tudo e quebra a aliança que nós fazemos com Deus. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo. Quantas coisas você não prometeu para Deus quando estava no momento de dificuldades? Vou dar um exemplo. Senhor, eu prometo dar todo o meu salário na igreja quando o Senhor me abrir uma porta de emprego. E aí, quando Deus abre a porta de emprego, irmão, a pessoa nem aparece. Nem para agradecer. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a igreja? Quantos voltaram para agradecer a igreja? Somente um. Ou seja, quebramos a aliança com muita facilidade. E a Ludmila Feber, irmãos, fala no seu louvor que quebra de aliança é raiz de ingratidão. Olha só a maturidade do salmista, verso 18. O nosso coração não voltou atrás. O salmista não está falando dessa bomba aqui, ó, que bombeia sangue por todo o seu corpo. O salmista está falando dos pensamentos, das imaginações. O salmista está falando aqui, o nosso coração não voltou atrás, e está falando da sua própria psique, do seu psicológico. Ele não voltou atrás dos seus pensamentos. Ele se manteve firme, mesmo diante da dificuldade, diante da luta. Ele não abriu mão de que Deus poderia mudar a sua história, a sua situação e a sua circunstância. E nós não podemos voltar atrás, irmão. Uma vez a gente pega a mão no arado, daqui a pouco a gente larga. Segura o arado e larga. Segura o arado e larga. Ainda no verso 18. Nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ou seja, eu estou no caminho, eu permaneço no caminho e eu vou morrer neste caminho. Como Ananias, Misael e Azarias. Eu tenho certeza que o meu Deus vai me livrar, rei. E ainda que ele não me livre, não tem problema. Eu vou continuar sendo fiel ao Deus que me chamou aqui na Babilônia. Deus está dizendo para nós nessa noite, é tempo de amadurecer. É tempo de crescer espiritualmente, para que a gente saiba lidar com as dificuldades e com as intempéries da vida. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante de tantas situações difíceis, nós precisamos amadurecer e saber que Deus está no controle de tudo, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, e a qualquer momento a porta vai se abrir para mim e para você. Mas se não tem maturidade, irmãos, como é que vai alcançar alguma coisa de Deus?
Embora não pareça, eu já tive tantas vontades de desistir. E eu tenho certeza que você também teve. E o problema, irmãos, maior, não é ter vontade de desistir, porque todos nós temos. Imagine só, se Cristo teve vontade de parar ali o projeto de Deus, dentro do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível for, me livra dessa, me tira dessa situação. Se o próprio Cristo quis desistir, irmãos, aquilo ali é sinônimo de desistência, porque Cristo, como homem, sabia o que ele ia enfrentar, o que ele iria enfrentar naquele Calvário. E o problema maior não é querer desistir. O problema maior, irmãos, é dar lugar à desistência. É abandonar tudo, é largar tudo. Falei há poucos dias atrás, irmãos, em conselho com uma pessoa. Quando vinha vontade de parar, não larga tudo. Reduz a marcha. Reduz a velocidade. Se você estava a 100 por hora, reduz para 50, para 80, para 70, mas não pare. Não desista, não larga tudo, não adianta nada. Porque você mesmo sabe, já passou por várias situações como essa. Você mesmo sabe muito bem, por experiência própria, que essa vontade de parar é com muita frequência que acontece. E daqui a pouco as coisas passam e você está bem novamente, de pé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas quando a gente para, irmãos, de fato aqui dentro da nossa mente, aí fica mais difícil para recomeçar. E se você estiver passando por uma dificuldade, faz um favor para mim e para Jesus, só reduz a marcha. Se você estava numa quarta marcha, reduz para a terceira, para a segunda. E ainda que você ande na primeira marcha, que não sai nem do lugar, né, Dalton? Na descida, então, meu Deus, dá até raiva. Motorista que já esteve sem freio aqui, sabe o que eu estou falando. Você coloca uma primeira marcha e vai ter que ir descendo devagar. Por quê? Porque você está sem freio. Você coloca uma segunda, uma terceira, uma quarta, você vai embora, ladeira abaixo, e não tem como frear. Mas se estiver numa velocidade de 80, de 60, 70, faz um favor para mim, só reduz, que esse vento vai passar, essa dificuldade vai passar, e você logo, logo vai se colocar de pé para se alegrar, para glorificar, para exaltar. Logo, logo esse vento vai parar, logo, logo essa tempestade vai cessar. Jesus vai te colocar no barco de novo, e você vai glorificar e exaltar o nome santo, poderoso e exaltado do Senhor. Amém, igreja? Aplaude essa palavra.